Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Hoje eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo no Novo Testamento, Nova Aliança. A gente vai finalizar esse livro, inclusive hoje, se Deus permitir, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 até o 13, onde encerra a leitura dessa carta. Caso você ainda não leu o dia 113 da leitura, fique até o final desse vídeo que vai aparecer na tela o dia da leitura anterior. Você pode clicar então aqui em cima na tela e assistir o dia anterior ou assistir algum outro livro, acompanhar alguma coisa que você venha a perder, também vai aparecer aqui na tela no final a playlist desses livros. Essa carta é uma carta que Paulo vai estar alegre com os irmãos de Corinto, vai falar sobre algumas instruções ainda aos irmãos, na leitura passada sobre generosidade. E nós vamos então dar continuidade nessa carta e, se assim Deus permitir, no dia 115, amanhã, estaremos iniciando um novo livro, que é o livro de Juízes. Então Paulo aqui no capítulo 10 ele vai defender o que é a autoridade dele, né? Que foi dada por Jesus. Então me acompanha no versículo 1, diz assim: Agora eu, Paulo, apelo a vocês com mansidão e bondade de Cristo. Mesmo ciente de que vocês me considerem fraco pessoalmente e duro apenas à distância, quando lhe escrevo, pois bem, suplico-lhes quando eu for visitá-los, não precise ser duro com aqueles que pensam que agimos segundo motivações humanas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que insistirem em desobedecer. Vocês se preocupam apenas com o que é aparente. Aqueles que afirmam pertencer a Cristo devem reconhecer que pertencemos a Cristo tanto quanto eles. Pode parecer que estou me orgulhando além do que deveria, da autoridade que o Senhor nos deu. Mas a nossa autoridade visa edificar vocês e não destruí-lo. Portanto, não me envergonharei de usá-la. Não é a minha intenção assustar vocês com minhas cartas, pois alguns dizem as cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos nada valem. Essa gente deveria perceber que quando estivermos presente em pessoa, nossas ações serão tão enérgicas quanto aquilo que dissemos à distância em nossas cartas. Não nos atreveríamos a nos classificar como esses indivíduos, nem a nos comparar com eles que julgam tão importantes. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando a si mesmo como medida, só mostram como são ignorantes. Não nos orgulharemos do que se fez fora de nosso campo de autoridade,
Antes nos orgulharemos apenas do que aconteceu dentro dos limites da obra que Deus nos confiou, que inclui o nosso trabalho com vocês. Quando afirmamos ter autoridade sobre vocês, não ultrapassamos esses limites, pois somos os primeiros a chegar até vocês com as boas novas de Cristo. Também não nos orgulhamos do trabalho realizado por outros, nem assumimos o crédito por ele. Pelo contrário, esperamos que a sua fé cresça de tal modo que se amplie os limites de nosso trabalho entre vocês. Então, poderemos anunciar as boas novas em outros lugares, para além de sua região, aonde ninguém esteja trabalhando. Assim, ninguém pensará que estamos nos orgulhando do trabalho feito em território dos outros. Como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Quando alguém elogia a si mesmo, esse elogio não tem valor algum. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. O importante mesmo é ser aprovado pelo Senhor. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo e os falsos profetas. Espero que vocês suportem um pouco mais de minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva, pura a um único marido Cristo. No entanto, temo de sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo. Como Eva foi enganada pelas astúcias da serpente, vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anunciem um Jesus diferente daqueles que lhes anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou as boas novas diferentes daqueles que vocês creram. Contudo, não me considero em nada inferior aos tais superapóstolos, entre aspas, que ensinam essas coisas. Posso não ter a técnica de um grande orador, mas não me falta conhecimento. Deixamos isso bem claro a vocês em todas as formas possíveis. Será que fiz mal quando me humilhei e os honrei anunciando-lhes as boas novas de Deus sem esperar nada em troca? Para servir vocês sem lhes ser pesado, tomei contribuições de outras igrejas que eram mais pobres que vocês. E quando estive com vocês, não tinha o suficiente para me sustentar. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia trouxeram tudo de que eu precisava. Nunca fui um peso para vocês e nunca serei. Então, versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém em toda a Acaia jamais me impedirá de me orgulhar disso. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe o quanto os amo. Assim continuarei a fazer o que sempre tenho feito. Com isso frustrarei aqueles que procuram uma oportunidade de se orgulhar de realizar um trabalho como o nosso. Esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolo de Cristo. Mas não me surpreendo, até mesmo Satanás disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos de justiça. No fim, receberão o castigo que as suas obras merecem. Versículo 16. Muitas provações de Paulo. Volto a dizer, não pense que sou insensato, mas se o fizerem, aceite-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que venha do Senhor, mas como um insensato o faria.
Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceite que outros os escravizem, devorem seus bens e se aproveitem de vocês. Os menosprezem, lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. Em qualquer coisa que eles se atrevem a se orgulhar, mais uma vez falo como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta quantas vezes fui açoitado. Em várias ocasiões enfrentei morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tendo trabalhado arduamente, horas a fio, passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, devo me orgulhar. Não, portanto, se me devo orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostraram como sou fraco. Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que eu não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive que ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Capítulo 12. A visão de Paulo e o espinho na carne. É necessário prosseguir com os meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos fui arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavra. Coisas que nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade, mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância.
Vou grifar aqui. Antes, 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Em outras versões, a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Capítulo 12, versículo 11, Paulo vai falar da preocupação com os coríntios. Vocês me obrigaram a agir como insensato. Vocês é que deveriam me elogiar, pois embora eu nada seja, não sou inferior a esses superapóstolos. Quando estive com vocês, certamente dei provas de que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que não fiz, que faço nas outras igrejas, foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Agora irei visitá-lo pela 3ª vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que, quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Versículo 16. Talvez reconheçam que eu não fui um peso para vocês, mas pensem que, mesmo assim, fui astuto e usei das artimanhas para tirar proveito de vocês. Mas como? Algum dos homens que lhe enviei se aproveitou de vocês? Quando insisti com Tito para que fosse visitá-lo, e envieis com ele outro irmão, por acaso Tito os explorou? Não temos nós mesmos espíritos e andamos nos passos de um do outro, agindo do mesmo modo? Talvez vocês pensem que estamos apresentando desculpas. Não é verdade, dizemos tais coisas como servo de Cristo, tendo Deus como testemunha, tudo que fizemos, amados, é para fortalecê-los. Portanto, pois temos que, ao visitá-lo, não goste daquilo que encontrarei, e vocês não gostem de minha reação. Temo que encontre brigas, invejas, ira, egoísmo, calúnia, intrigas, arrogâncias e desordem. Sim, temo que visitá-los outra vez. Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha me entristecer porque muitos de vocês não abandonaram os pecados que cometiam no passado e não se arrependeram de sua impureza, a sua imoralidade sexual e o seu anseio por prazeres sensuais. Capítulo 13, o último capítulo da leitura de hoje, os conselhos finais de Paulo, dessa segunda carta. Esta é a 3ª vez que irei visitá-lo. Os fatos a respeito de cada caso devem ser confirmados pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Em minha segunda visita, já adverti aqueles que estavam em pecado. Agora, como naquela ocasião, volto a adverti-los e também aos demais que, da próxima vez, não os pouparei. Eu lhes darei todas as provas que desejarem de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Embora ele tenha sido crucificado em fraqueza, agora vive pelo poder de Deus. Nós também somos fracos como Cristo foi,
Mas quando tratarmos como vocês, estaremos vivos com ele e teremos o poder de Deus. Examine-se a si mesmo. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário, já foram reprovados. Minha expectativa é que, uma vez que examinarem, reconheçam que não fomos reprovados. Ora, a Deus para que vocês não façam o que é mal, não é para que pareça que fomos aprovados em nossos serviços, mas para que façam o que é certo, mesmo que pareça que fomos reprovados ao repreendê-los. Pois não podemos resistir à verdade, não devemos sempre defendê-la, ficamos alegres quando estamos fracos. Se isso ajudar a mostrar que na realidade vocês estão fortes. Oramos para que sejam restaurados. Escrevo-lhe essas coisas antes de visitá-lo, na esperança de que ao chegar não precise tratá-lo severamente. Meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Versículo 11, as saudações finais. Irmãos, encerro a minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todo o povo santo lhes enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Bom, então aqui a gente encerra, né, a leitura de hoje. Então Paulo ele está mostrando, né, a autoridade, ele está fazendo esse contraponto, dizendo que a igreja não havia, né, contribuído, ele não foi um peso de contribuição financeira, ele pegou recursos de outras, até porque na primeira carta a gente vê que existiam alguns grupos, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E talvez financeiramente, por ser uma igreja até, eu acredito, uma igreja que tinha recursos financeiros, por estar numa região, né, de um porto, comércio, enfim, Paulo não quis ser um peso para eles, não quis pegar recurso, até porque para não talvez criar política, ele fazer parte de alguns certos grupos de famílias que talvez sustente, né? Então, Paulo optou bem pelo contrário, de ser alguém que pudesse servir, não só ele, como aqueles que também ele enviou, né? Como Tito, por exemplo. E até no início da carta, ele escreve juntamente com Timóteo, né, essa carta, que era o filho, né, o filho amado dele, que ele enviaria para lá. Ele então está prometendo essa terceira visita na cidade. Ele vai fazer um contraponto de alguns falsos apóstolos, né, que estão ali, acho que até com a intenção de pegar recursos deles. Paulo vai dizer, né, a autoridade que ele tem dada por Cristo. Ele vai falar sobre os 14 anos atrás que ele ascendeu ao céu, ele viu o paraíso, mas que Deus né, colocou um espinho na carne, e ele vai repreender, né, vai escrever aqui no final das cartas falando, olha, muitos ainda, né, não continuam praticando aquilo que eu já havia falado. E parece que as pessoas não se arrependeram, né? E a ideia de ele ir de novo, né, e falar, enfim. A gente vê que Paulo tem um amor e um carinho muito grande pela igreja aos Coríntios, né? A gente viu no início da carta, ele falando no miolo, e ele continuando, né, insistindo em querer
ver os irmãos, né, firme, crescendo, sendo aprovados, né, sendo maduros, pedindo para que eles pudessem examinar, para que eles vissem realmente o verdadeiro ensino de Jesus, né? Então, e aqui a gente encerra então a segunda carta aos Coríntios, né? Carta essa que a gente viu que tem mais de uma carta, e assim a gente viu na primeira carta aos Coríntios que existiram mais cartas de comunicação entre ele, né, e os irmãos lá em Corinto. Bom, se Deus permitir, a gente vai então voltar, né, à primeira aliança, onde nós vamos seguir, acho que com o sétimo livro, né? O sétimo livro da Velha Aliança, depois de Josué, né? A gente encerrou o livro de Josué, ele entrando na cidade, na Terra Prometida, né? Em Jerusalém e na Terra Canaã, né? A distribuição. Josué então já estava velho e já cumpriu. E agora a gente vai ler então o livro de Juízes, né? Então a leitura 115. Se Deus assim permitir, amanhã estaremos iniciando esse novo livro. E já estamos caminhando aí quase para 1/3 da nossa leitura. Bom, quero convidar então vocês a nós fazermos uma oração. Então, que você possa fechar os seus olhos e meditar. Ao Deus, nós te agradecemos por mais um dia e mais uma chance, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos e poder buscar o Senhor, buscar o teu conhecimento. Te agradecemos por toda a Escritura, nós te agradecemos por ter escolhido a vida de Paulo, um homem cheio do Espírito e dedicado ao Senhor, que implantou, a vida dele foi usada por ti, pelo teu Espírito, para implantar uma série de igrejas, né? E que essas cartas nós temos disponíveis depois de mais de 2000 anos, nós temos elas aqui em nossa língua, que a gente possa ler, compreender, estudar e buscar praticar em nossas vidas, Pai, os seus ensinamentos. Ajude, esse conhecimento está gravado em nossas mentes, coração, que a nossa alma, nosso espírito esteja caminhando, sendo guiados pelo Teu, Pai, pelo Teu Espírito. Nos livre de mal, de todo mal no dia de hoje, nos proteja e nos guarde, Senhor. Te agradecemos pela bênção de uma noite de sono, pela casa, pelo lar que nós temos, família, alimento, trabalho, e que o Senhor continue, Pai, se for de Tua vontade, nos ajudando a sermos pessoas generosas, a sermos pessoas que dediquem um ao outro, a buscar o amor que nos une, Pai. Perdoe as nossas falhas, que Sua misericórdia possa nos alcançar, da mesma forma que o Teu amor nos alcançou. Que haja obediência e negação das nossas vontades carnais que nos distancia do Senhor. E te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, Deus te abençoe e, se assim Ele permitir, estaremos então amanhã na leitura do dia 115 no livro de Juízes. Então, quero convidar você que ficou até o final aqui e se perdeu o dia da leitura anterior, você vai então clicar aqui na tela, num card. Você pode ser direcionado ao dia anterior ou até mesmo você pode acessar a playlist. Não se esqueça de acompanhar, né, o canal, né, seguindo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando um joinha, deixando seus comentários na descrição desse vídeo.
que se você quer ler de forma organizada, quer se enriquecer mais da palavra, ter aulas bônus, eu criei uma área de assinante, de membros, que você paga um valor de R$19,90 por mês e ali você tem todo o conteúdo. Ao término, né, de pelo menos 80% de toda a leitura, você vai ganhar um certificado e vou te mandar também um presente para tua casa. Tá aqui na descrição. Clica, saiba mais lá e você vai ser direcionado para uma página falando um pouco para você se tornar membro, né, da leitura, da transformação que a palavra de Deus nos faz. Bom, Deus te abençoe. Se Deus se permitir, estaremos então amanhã aqui para mais um dia da leitura. Nos vemos, se Deus assim quiser.